Hoje eu trago a vocês uma meditação na palavra de Deus e com certeza esta palavra acaba por ser um grande desafio à nossa fé, um grande desafio à nossa fé. Mas nós somos de Deus, nós gostamos de desafio. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Por isso, desafio para nós acaba sendo um desafio para Deus. E quem é, no mundo natural ou espiritual, no mundo dos poderosos, quem ousaria desafiar Deus? Portanto, quem ousa desafiar Deus pode estar num ato de ousadia, desafiando aqueles que esperam em Deus, nós que confiamos em Deus. Os desafios que nos sobrevêm, como ministramos recentemente, é a Deus que afronta, é a Deus que desafiam. A derrota dos desafiadores já está prescrita. Toda força que se levantar contra Deus será abatida. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós vamos compartilhar com vocês hoje, ou seja, o tema, porque eu vou ler, a princípio, um único versículo da palavra do Senhor. E aí eu tenho uma história muito boa, muito gostosa nesse versículo. Foi lendo este salmo, que inicia com esse versículo, que eu pude ter um encontro com Deus. Salmo número 40, versículo número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando o salmista usa esta expressão, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, é porque Deus deu ouvido à minha oração e veio ao meu encontro e me ouviu, me atendeu, me socorreu. Mas a palavra-chave do versículo aqui é esperei. Esperei. E como? Qual a natureza da esperança que Davi realça? Foi com paciência. Esperei com paciência. Eu digo que é um desafio, porque a minha natureza, a sua natureza humana, é imediatista. Ela quer que a coisa aconteça de imediato. E nós aprendemos na Bíblia que Deus tem o seu tempo. E a nós cabe-nos esperar. Esperar já está inserido no contexto da esperança, a paciência. Davi disse, esperei com paciência. Ele esperou com longanimidade. Ele esperou com esperança. Por isso ele diz com paciência. Por quê? Eu oro agora. Deus pode me atender agora. Mas a Ele cabe o tempo de agir. Daí demanda de nós a esperança. E é exatamente sobre esperança que eu quero compartilhar nesta noite com você que está conosco através deste momento online, ouvindo
a palavra, orando, rogando a Deus que lhe fale ao coração. Eu creio na graça e na misericórdia do Senhor. Sei que de mim mesmo nada tenho para oferecer. Estamos aqui na dependência da provisão de Deus para as nossas vidas. Então o salmista Davi, quando ele propõe esse testemunho, que é o versículo 1 do capítulo 40 do Salmo, ele faz toda uma descrição através do Salmo até o versículo 17. E aí ele coloca que estava atolado num charco de lodo, no lamaçal. E nesta situação, ele esperava no Senhor. Ele tinha confiança de que Deus viria ao seu encontro, em seu socorro. E você pode ter esta convicção: Deus jamais esqueceu-se, jamais esquecerá, jamais desamparou ou desamparará você. O Senhor está atento ao que passa em sua mente, que passa em seu coração, em sua alma, para lhe proporcionar seu socorro, sua graça, a bênção que você busca do Senhor. Ele pode socorrê-lo. Por isso o salmista fez essa colocação: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na realidade, nós vivemos, como já até expressei, vivemos dentro de um contexto imediatista, e as pessoas hoje pagam muito caro para não ter que esperar. Muitas vezes, em atitudes precipitadas, o preço é muito mais alto do que qualquer ação de compra, de aquisição de alguma coisa que porventura queiramos. Quando nós temos todo um ambiente, toda uma estrutura pré-formalizada para chegarmos a atingir o objetivo que temos proposto, nós planejamos, e de forma tal que a gente atinge o alvo, a gente atinge o objetivo com um sucesso, eu diria até surpreendente, indescritível. Porque planejamos, porque demos tempo ao tempo, trabalhamos, planejando, programamos. Então a gente elegeu o caminho mais objetivo, não de atalho, mas o caminho mais apropriado para se chegar ao objetivo proposto. O salmista disse isso, e como nós sabemos, nessa sociedade moderna que nós vivemos, é próprio do ser humano não saber esperar. Mas esta noite nós viemos aqui, enviados por Deus, para compartilhar com você o que o Senhor colocou em nossas vidas. E graças a Deus, como testemunho, a gente pode dizer que vale a pena esperar em Deus. O rei Salomão, lá no capítulo 19, ele faz uma colocação a respeito desse imediatismo, a respeito da precipitação. Ele diz que não é bom agir sem refletir. Quem se apressa acaba por errar o caminho. Tem que rever seus conceitos, rever seus caminhos. Então não é bom agir sem pensar. Quem se apressa acaba por ter que retornar e recomeçar. Assim sendo, a vida
a gente precisa aprender com a natureza. Esperar é uma situação em que nós nos encontramos desde o momento em que fomos fecundados no ventre de nossa mãe. Uma vez fecundado, não tem como antecipar. Pelo que é normal, pelo que é natural, tem que se esperar 40 semanas, no mínimo, né? 40 semanas, para uma formatação, uma maturação do feto, a fim de que o nascimento seja dentro daquilo que a natureza determinou. Então a gente, na fecundação, nós que somos criacionistas, como disse Davi, de uma forma extremamente maravilhosa, indescritível, nós fomos entretecidos no ventre de nossa mãe. E aí, 9 meses, esperou-se para que viéssemos à luz. E o fato de esperar não parou e não vai parar. Nós vamos ter sempre esperar, estaremos sempre esperando alguma coisa. Para nascer, esperamos 9 meses. Para começar a andar, esperamos mais algum tempo. Alguns com 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Alguns retardam um pouco, vai andar lá com 2 anos. E aí a gente vai, e a vida é uma esperança, é uma expectativa. Nada vem de forma antecipada. E quando tentamos antecipar, comprometemos o nosso caminhar. Então, nesta noite, a proposta de Deus é: aprenda a esperar. Aprendamos a esperar em Deus. Aprendamos a esperar em Deus. O salmista Davi diz que esperou com paciência. E tendo esperado com paciência, revelou confiança, revelou fé, revelou na sua atitude perseverança. Eu não sei quanto tempo ele esperou, mas nós temos algumas experiências bíblicas registradas nas pessoas de alguns heróis da fé, que souberam esperar em Deus e alcançaram a bênção. Mas nós temos alguns exemplos de alguns que também não esperaram, não tiveram a paciência de esperar, e me permita a expressão mais do que popular, deram com os burros na água. Acabou por serem frustrados, por não terem tido a sabedoria de esperar, a confiança de esperar em Deus. Quando Deus age, Deus faz tudo perfeitamente bem feito. Portanto, a esperança com confiança, com paciência, acaba sendo, na realidade, um desafio para a nossa natureza. Mas nós precisamos, na realidade, aprender com a palavra para que alcancemos os nossos objetivos. Eu estou esperando alguma coisa. Você está esperando alguma coisa. Perguntaríamos a nós mesmos: o que eu estou a esperar? Eu sei, você sabe. Como eu não sei o que você está esperando, eu lhe pergunto: o que você está esperando? O que você está esperando? Você crê em Deus? Você tem convicção de que Deus tem poder e é soberano sobre o tempo para agir em seu favor, para atender a expectativa do seu coração, naquilo que você está esperando? Então, paciência, espere no Senhor. Na realidade, há uma grande diferença entre o esperar e o não esperar. O esperar e o não esperar.
há uma grande diferença. O salmista, no Salmo 69, ele diz assim, olha, 69, versículo 3, estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Bom, parece aqui um desalento, né? Parece um desalento. Estou cansado de clamar. A minha garganta seca. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Vez por outra eu brinco aqui na igreja, né? No templo, junto com os irmãos. Costumo dizer sobre esse negócio aqui que eu acabei de ler, os meus olhos desfalecem. Às vezes falo olhos de cabrita frouxa, só para não perder o costume, né? Você que tem costume comigo, olhos de cabrita frouxa. Quando a cabra está muito cansada, quando o rebanho está muito cansado, os olhos dele caem a pálpebra, até pela metade. Não sei se você já observou isso, mas eu costumo dizer também que cachorro caiu da mudança. É um tipo de desalento. Ele corre atrás do caminhão que está levando a mudança, do qual ele caiu, mas ele vê que não alcança, aí ele para e põe aquele olhar lá no horizonte, baixa a cabeça e volta a passos lentos. Ou então falamos, você que está me ouvindo e tem costume, você já sabe o que é, né? Cara de cavalo embarcado. Cara de cavalo embarcado. Olhos de cabrita frouxa, cachorro caiu da mudança, cara de cavalo embarcado. Você que espera e confia no Senhor não tem direito de estar com essa expressão. O pastor só explicou o que é olhos de cabrita frouxa, cachorro caiu da mudança. O que é cavalo embarcado? Você já viu essas carrocinhas de gradil que os carros puxam, ou mesmo carrocerias de transporte de animal? Você olha lá dentro, o cavalo, quando embarcado, ele baixa o pescoço, seu focinho vai lá, quase que encontra com a pata, aquele cabisbaixo, derrotado, aprisionado, sem liberdade, cansado. Salmista Davi, eu não quero dizer que você estava assim não, tá? Mas eu acabei de ler, capítulo 69, versículo 3. Estou cansado de tanto clamar, secou-se-me a garganta, e os meus olhos desfalecem de tanto esperar no meu Deus. No entanto, apesar dele ter feito essas colocações, e você já ter prefigurado o que quer dizer isso, mas ele termina de tanto esperar por meu Deus. Apesar do seu cansaço, do seu desfalecimento físico, ele não desistiu de esperar em Deus. Aí está a grande vantagem. Estou cansado, estou garganta seca, estou com os olhos desfalecidos, mas eu estou esperando. Nós temos nossas limitações, nós não podemos perder a esperança. Temos que aprender a esperar em Deus. Além do que eu tenho registrado para compartilhar com vocês, no nosso dia a dia a gente depara com situações assim. Pessoas que anteciparam as coisas, não quiseram esperar, não quiseram dar tempo. Por mais advertidos que fossem, correram com seus próprios meios, recursos, atravessaram, atalharam, fazem aquela oração que transforma em reza. Seja feita a tua vontade, mas não espera. Muito bem, quem não sabe esperar vive sempre em desespero, porque quem espera tem fé e não entra em desespero, porque fé é o ato de confiança inabalável na certeza de que Deus virá ao seu
encontro. Então, na verdade, quem não sabe esperar vive sempre em desespero. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta mais esperar, quer limitar o tempo de Deus. Muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram muito e não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando e depois não ser atendido. Este também é um comportamento de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Pessoas que não têm conhecimento de Deus são pessoas que se frustraram com alguma coisa, em alguma situação, e até mesmo nós já deparamos com pessoas que vieram para a igreja e vieram com aquele imediatismo, viveram um tempo distante de Deus, quando não tinha mais recurso. Nós até falamos aqui recentemente que a última iniciativa das pessoas é orar. A última iniciativa das pessoas é depositar sua confiança em Deus. E orar e depositar confiança em Deus é entrar pela porta de uma igreja evangélica. O último lugar que a pessoa se dispõe a entrar é na igreja evangélica, na expectativa de que vai ser atendido. E quando chega, de repente ele é apanhado pela sua própria natureza do imediatismo. Ele aprontou, viveu o tempo que viveu, distante, tempos e tempos. Aí chega, depara com o evangelho genuíno, com louvor, com adoração, com a oração, com esse jeito gostoso de viver quem espera no Senhor. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, só louvor, só adoração. Ele chega e olha, aqui é o meu lugar, mas ele quer que aconteça de imediato. Deus requer esperança, e isso significa esperar confiadamente no Senhor, como disse o salmista. Já deparei com algumas pessoas que disseram: vou parar de ir na igreja, não adiantou nada eu ir. Viveu 15 anos, viveu 20 anos, viveu 30 anos, viveu 40 anos, fez e aconteceu. Chegou na igreja e acha que Deus é obrigado a fazer de imediato, transformar. Esse negócio de transformação é um processo de aprendizado, de submissão, de confiança, de esperança. Transformação, Deus pode tudo. Mas será que você valorizaria se chegar hoje e receber a bênção? Quantas pessoas chegaram e receberam a bênção? Quando recebeu a bênção, afastou-se da presença de Deus. Então é melhor esperar, aprender a ficar, conformar com a situação em Deus, sabendo que na hora certa Deus vai agir. Aí você já criou estrutura, já criou alicerce, já criou bases. Aí você recebe a bênção, você vai ficar pertinho de Deus. Quem é que não conhece a história dos 10 leprosos? Foram 10. Todos os 10 foram limpos da lepra, mas só um voltou para agradecer. Não basta receber a bênção. Importa, na realidade, é que sejamos recebidos pelo dono da bênção. Que você seja conquistado por Deus. Permita-se ser conquistado por Deus, porque aí você vai, na realidade, ter maturidade em meio às circunstâncias adversas, e na esperança você receberá a bênção do Senhor. Muito bem, esta possível pressa que às vezes remove as pessoas da viva esperança é a razão de muitos fracassos.
Exemplos nós temos de pessoas que não esperaram conforme a Bíblia recomendou. Quando Deus tirou Ló lá das cidades de Sodoma e Gomorra, a ordem foi: vá em frente, olhe para frente, siga o caminho, rápido, não olhe para trás. Saiu Ló, sua mulher e 2 filhas. O que aconteceu? A mulher de Ló foi precipitada. Em vez de ouvir a voz do Espírito e seguir em frente, ela olhou para trás. E tendo olhado para trás, diz-nos a Bíblia, quer você creia, quer você ponha dúvida nisso, a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Perdeu a vida, morreu, porque não seguiu em frente, obediente, na viva esperança de que o Senhor a estava conduzindo para uma situação muito melhor. Mas não, teve que olhar para trás. Uma boa lição: não olhe para trás, siga em frente, tenha fé, aprenda a esperar com paciência. O Senhor está atento ao seu clamor. Uma outra experiência de precipitação foi o próprio povo de Israel, que não esperou Moisés descer lá do monte. Vocês já ouviram sobre Moisés ter subido ao Monte Sinai, onde foi lhe dado as tábuas da lei? Enquanto Moisés ficou lá no monte 40 dias, em comunhão com Deus, o povo lá embaixo, em vez de esperar Moisés voltar com a bênção, agiram precipitadamente e abandonaram Deus. O Deus que os tirara do Egito, da escravidão, das amarras, das algemas, das trevas, da morte, da servidão. Em vez de esperarem, esperar Moisés era esperar a resposta de Deus, precipitaram lá no vale. Em vez de esperar, arrancaram os pendentes de ouro. Era comum, né? Usarem pendentes, cordões, anéis, brincos. Juntou tudo que era ouro, derreteu, fizeram um bezerro. E depois de fazer o bezerro, eles disseram: este é o nosso Deus. Trocaram Deus por um bezerro que eles fizeram. Sabe o que aconteceu quando Moisés chegou? O que eu estou falando está em Êxodo capítulo 32, 1 e 2. Quando Moisés chegou e viu aquela baderna, um verdadeiro carnaval. Carnaval, pastor? O povo rodava em volta do bezerro, dançava, cantava, pulava, caíram na orgia, adorando um Deus feito com as suas próprias mãos. Moisés se irou com uma ira santa, quebrou as tábuas da lei, a terra abriu e engoliu aquela multidão, por desobediência. Uma outra história de quem não soube esperar eu acho até que eu falei isso aqui recentemente. Se não falei aqui, eu pensei lá em casa, falei comigo mesmo, não sei. Mas eu acho que eu falei sobre o filho pródigo. Em vez de pensar no filho pródigo, pensa-se no pai amoroso. Acho que foi aqui mesmo que eu falei. Mas hoje eu quero dar uma outra versão. O problema deste moço é que ele não esperou o tempo para ele tomar posse da herança.
antecipou as coisas, discutiu com seu pai: pai, já sou grande, posso cuidar de mim, dá-me o que é meu, dá-me a minha parte, porque eu vou cuidar da minha vida. Com certeza o pai deve ter ponderado, né? Meu filho, a vida não é assim, tenha paciência, há tempo para tudo, não está na hora. Mas ele foi rebelde e não quis ouvir, precipitou. O pai abriu mão, toma, pegou a sua herança precipitadamente, foi-se, gastou tudo quanto tinha, viveu uma vida de miséria longe da casa do pai. Isso tem a ver com você e a presença de Deus, tem a ver com você e o templo, a igreja local onde você deve congregar, como o Êxodo capítulo 12 diz, que onde o Senhor te tem plantado no que diz respeito à igreja local, ali você deve prestar seu culto, adorar a Deus, servir ao Senhor. Esse negócio de precipitar e ir para fora da casa do pai, o moço não quis esperar a época, o momento certo de tomar posse da herança, precipitou e desejou comer junto com os porcos, porque a sua vida perdeu o sentido e o motivo de continuar, não soube esperar em Deus. Essa história está em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 13. Para curar o desespero, é preciso aquietar o coração e confiar em Deus, na esperança de Deus. Por isso a palavra diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias capítulo 9, versículo 12. O cristão deve usar o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, 17. Para proteger sua mente de todo pensamento que tire de si a esperança de Deus. Fixe o seu pensamento no Senhor. Espere um pouco mais. Espere um pouco mais. Pode ser que a bênção esteja já chegando. Nunca desista, como diz Winston Churchill, um dos principais, se não o principal primeiro-ministro da Inglaterra. Winston Churchill, um homem de Deus. Nunca desista. Esperança é igual a esperar crendo, esperar com fé. O Salmo 62, 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele me vem a minha esperança. A esperança é a continuação da fé. Ter esperança é esperar acreditando. Quem espera com dúvida não tem esperança, porque não tem fé, não crê. Tiago disse isso: quem duvida não vai chegar a lugar algum, a não ser no fracasso. Por isso devemos esperar no Senhor, pois sabemos que não seremos decepcionados por Ele. Esperar em Deus é ter certeza de resposta no tempo de Deus. Exemplos de pessoas que esperaram em Deus: Noé e sua família. Quantos dias duraram o dilúvio? 40 dias, 40 noites. Eles esperaram as águas baixarem. Esperou até que acontecesse as águas baixarem. Gênesis 10, de 8 a 10. Abraão esperou. Uma promessa que ele tinha, de que de sua mulher estéril, Deus lhe suscitaria um filho e uma prole incontável. Abraão esperou contra a esperança natural.
Como posso? Velho eu, velha minha mulher, como podemos gerar filhos? Mas ele esperou contra a esperança natural, ele creu e recebeu a bênção. Romanos 4,18 fala dessa história. Davi esperou o tempo certo para assumir o reino, mesmo depois de ungido. Ele sabia que ele era o rei, mas ele não precipitou, ele esperou o tempo de assumir o reinado. Jesus, um grande exemplo, esperou 30 anos para iniciar o seu ministério terreno. Aos 30 anos foi batizado e iniciou o seu ministério terreno. O livro de Salmo traz várias palavras em oração, falando sobre esperar em Deus. Salmo 119, só no Salmo 119, verso 49, verso 81, verso 114, verso 147, fala de esperança, somente no Salmo 119. Tu és a minha esperança, Salmo 39, verso 7. Davi soube esperar em Deus. Eu digo que vale a pena esperar. Vale a todos que esperam em Deus, acabam por ter um final feliz. Tenha esperança no Senhor. Concluindo, a paciência é fruto do Espírito, também chamada de longanimidade, ou ânimo longo. Você tem ânimo, não desanima, e a paciência estende o seu ânimo de forma que você não desiste. Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra, os que esperam, manso, silencioso, confiante, porque a pressa é inimiga da perfeição. Isso aí a gente fala até nas esquinas, né? A pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar a sermos perseverantes e aprender a esperar, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Romanos capítulo 5, 3 e 4. Vale a pena esperar. Hebreus, lá no capítulo 10, do verso 35 a 39. Não abandoneis, pois, a vossa confiança. Isto é, não abandone, continue esperando confiante. Não abandoneis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de perseverança, esperança com fé, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O meu justo viverá da fé. Faça como Hebreus diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, portanto, da fé, da esperança, da perseverança, para a conservação da nossa vida em vitória. Deus vos abençoe com viva esperança, em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa oração final. Amado Deus, obrigado por esta noite, por mais este momento, por mais esta oportunidade. Rendemos graças ao Senhor e oramos pela vivificação desta palavra no coração dos que esta palavra fora enviada. Vivifica, Senhor, e abençoe todas estas famílias, em nome de Jesus. Oramos mais uma vez pela nossa nação, pelo nosso presidente, pelas autoridades constituídas no país. Os de bem sejam estabelecidos, exaltados. Os que estão a serviço do mal, com o mal camuflado, com a maliciosidade no coração, sejam destronados. Tem misericórdia, abençoa a nação brasileira, abençoa o teu povo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Seja sobre vós a bênção do Senhor, agora e sempre. Amém.